Uma muito boa noite, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula aqui no nosso Tributário 2. E na última aula que eu postei para os senhores, foi a aula referenciada a qual eu tratei lá o ITCD, ou ITCMD, né? O ITCD ou ITCMD, como a gente fala, é um imposto de transmissão causa mortes ou doação não onerosa. E lá na aula, eu postei para vocês, coloquei lá as questões mais importantes, que são mais cobradas acerca do ITCD, e aqui eu chamo a atenção para algumas questões, até mesmo para depois a gente entrar num bate-papo, numa discussão. A primeira situação e a primeira questão importante e interessante aqui da gente observar, turma, é justamente a gente atentar que esse imposto é um imposto estadual e ele se diz sobre qualquer tipo de transmissão por causa mortes ou doação não onerosa. E aí nós temos uma questão muito importante que eu chamei a atenção para vocês na aula, que é justamente quando a transmissão destes patrimônios, bens móveis ou imóveis, se dá e há uma regra diferente onde é devido esse imposto a depender do tipo de transmissão e qual bem é transmitido. Se eu estou falando de bem móvel, exemplo, um carro, uma ação, um valor, é devido o recolhimento do ITCD sempre no estado a qual se processa o inventário ou a doação. E quando eu estou falando de um bem imóvel, eu tenho como dever e como obrigação recolher o ITCD no estado ao qual o imóvel se localiza. Então, é aquela tônica que eu falei com vocês na aula. Se eu tenho um imóvel localizado em Cabo Frio, morri em Cabo Frio, fiz o inventário, foi feito o inventário em Cabo Frio, eu pago o ITCD para quem? Para o estado do Rio de Janeiro, não é para Cabo Frio, não. Tá? Eu tenho um imóvel em Cabo Frio e um em Belo Horizonte. Meu último domicílio era Belo Horizonte, o inventário processa em Belo Horizonte. O ITCD do imóvel em Belo Horizonte tem que ser recolhido para Minas Gerais e o ITCD de Cabo Frio tem que ser recolhido para Rio de Janeiro. E se eu tenho um carro lá em Cabo Frio, licenciado lá em Cabo Frio, estado do Rio, e o outro carro licenciado aqui em BH, o ITCD dos dois carros vai ser aqui em BH, porque aqui se processou o inventário. Cuidado, porque a gente às vezes coloca de sacanagem na prova, assim, o imóvel é em Cabo Frio, é devido recolher o ITCD aonde? Aí a pessoa vem e fala, em Cabo Frio, está errado. O ITCD é um imposto que, gente? Estadual. Então, é devido o recolhimento do ITCD no estado do Rio de Janeiro e não no município de Cabo Frio. Ah, professor, e se eu colocar assim, ele é devido em Belo Horizonte na repartição da fazenda estadual. Aí tudo bem. Tá? Que aí você está falando que você está fazendo um procedimento em Belo Horizonte, mas você está pagando para o Estado. E o ITCD é devido no Estado. Então, essa é a primeira regra. Oi. Travou, o senhor repete, por favor? Travou a partir de quando, Sara? Me ajuda aqui. O senhor falou assim, mas e se eu colocar na prova, aí travou. Isso, se eu colocar na prova, vamos supor, em Belo Horizonte, o imóvel é de Belo Horizonte, você tem que responder que é devido o ITCD em Minas Gerais. Se você falar assim, eu faço o procedimento em Belo Horizonte na Fazenda Estadual de Minas Gerais, está certo, tá? Então, tome um cuidado danado com essa questão aí. Essa é a primeira atenção que eu chamo para vocês. A segunda atenção que eu chamo para vocês é o seguinte, que o ITCD, turma, ele tem que ser feito em processos de inventário, em processos de doação e em processos de divórcio que tem patrimônio. Por quê?
porque é muito importante isso e é extremamente necessário e plausível que tenhamos sempre, turma, a declaração desse TCD num processo de divórcio. Como assim, professor? Vamos supor, João e Maria são casados, tá? E João e Maria, durante a constância do casamento, conseguem um patrimônio de R$1 milhão. 2 apartamentos, de 500 mil cada um. Apartamento A e apartamento B. Quando eles estavam casados e eles compraram o apartamento A e B, como é que ficou na escritura? Compradores, João e Maria. E aí eles divorciam, e de comum acordo eles falam, não, o apartamento A fica com o João e o apartamento B fica com a Maria. Tranquilo até aí? Beleza, né, turma? Sem dúvida, sem nada demais aí, beleza? Ok. Aí nós temos essa situação, e aí os dois divorciam, faz lá no divórcio e coloca lá no processo que cada apartamento ficou com um. Quando eles levarem isso lá no cartório, o cartório vai falar, uai, mas cadê o formal de partilha? E precisa do formal de partilha? Precisa. Porque o formal de partilha ele só é realizado e feito do mesmo jeito do processo de inventário, ele é feito no processo de divórcio. Ah, professor, mas por quê? Porque é importante os ex-maridos, né, vamos falar assim, os cônjuges, fazer essa declaração perante o Estado, porque o Estado vai fiscalizar se realmente tinha mais patrimônio ou não. E se está sendo dividido na proporção adequada. E aí, dividiu meio a meio. Eu tenho que declarar o ITCD? Tenho. Mas vai gerar valor a pagar? Não. Mas eu tenho que declarar. Agora, outra hipótese. O João e Maria casados. Um imóvel de 300 e outro de 700. Né? O João deixa o imóvel de 300 para ele e o de 700 fica para Maria. Tem que fazer o ITCD? Tem. O que aconteceu aí, gente? Cada um tinha direito a 500, só que o João ficou com 300. Então, o que o João está fazendo? Ele está doando 200 mil para Maria. Então, por isso que no divórcio a gente tem que fazer a declaração de ITCD e se chama excedente ameação. Ou seja, qual que é a ameação de 1 milhão? 500 mil. Né? E se um ficou com 300 e outro com 700? É porque um pegou 200 e doou para o outro. Então, vai haver incidência de ITCD de quanto? Sobre 200. E não sobre 1 milhão. E não sobre 500. Então, há uma tributação sobre o que excede ali na prática. Tá ok, turma? Dúvidas? Tranquilo até aí? Sim. Joia. Outra situação muito interessante que acontece na prática e no dia a dia nosso também. Muita gente faz processo de divórcio e não faz ITCD. Cuidado. Tenha valor agregado no seu serviço e lembre que é importante fazer isso. Porque se amanhã, depois de 10 anos, a Maria divorciada for fazer a venda do imóvel e não tiver o formal de partilha, vai ter que desarquivar o processo e fazer o processo de ITCD. Tá? Outra sugestão também, muitas vezes a gente pega, né, uma família para fazer um inventário e quando a gente faz o inventário dessas pessoas, da pessoa que veio a falecer, às vezes tem algum dos irmãos lá que não pode ter muita coisa no nome ou não quer ter e vira e fala assim, eu quero pegar a minha parte e dar para o outro irmão. Depende. E cuidado. Vocês aprenderem direito sucessório que a renúncia sobre a herança aproveita todos os demais na mesma linha. Agora, é o João e Maria irmão. O João renunciou, é claro que vai tudo para Maria. Agora, é o João, Maria, Pedro e José. O João renunciou querendo dar para Maria só? Vai ter jeito? Não, porque se ele renuncia, aproveita todos os demais. Ok, turma? Tranquilos? E agora eu queria ver o que vocês têm de dúvida, o que vocês acharam, o que tem de dúvida aí referenciado a ITCD, para a gente bater um papo e discutir aqui. Fiquem à vontade.
Professor, até então tudo tranquilo. A dúvida mais era a questão do divórcio, mas você já esclareceu que é sobre excedente mesmo. É sobre o excedente. Tanto que a gente fala ITCD sobre excedente e ameação. Ok? Professor, tá me ouvindo? Oi, Fran. Perguntar, quanto tem o ganho de capital é quanto passa o valor, né? Quanto o imóvel que você vai vender, aí você tinha... Ô, Fran, se você puder falar mais perto do microfone, mais alto, que está muito baixinho. Peraí. Oi, tá me ouvindo? Melhorou. Ó, o ganho de capital, quando você faz, é porque o valor que você tinha declarado na escritura era 500, aí você vendeu o seu imóvel de 700 mil. Aí você tem esse capital, mas o ITCD é sobre o 500 ou sobre os 700? Não, o seguinte, o ITCD é uma coisa e ganho de capital é outra. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é um imposto que você vai recolher, que é o chamado imposto de renda, porque renda também é aumento de capital. Então, se eu tenho um imóvel que eu comprei a 500 mil e amanhã eu vendi ele a 700 mil, eu vou ter um ganho de capital de 200 mil. E aí, pelo imposto de renda, eu vou ter que recolher 15% dessa diferença. Ok? Essa é a primeira questão de falar de ganho de capital. O que incide sobre ganho de capital é imposto de renda. Outra situação que a gente tem é a questão do ITCD versus ganho de capital, que pode ser só dúvida. Fran, não sei se é isso que você está pensando. Muitas pessoas, às vezes, faz lá o imposto lá, o ITCD, faz lá o processo de inventário. E aí o João foi fazer o inventário do pai dele, o pai dele tinha uma casa de mais de 10 anos, e a casa lá estava escriturada a 100 mil reais. E hoje, quando o pai faleceu e fez o inventário do pai, a casa vale 1 milhão e o ITCD foi cobrado sobre 1 milhão. O que eu, Eduardo, faço com meus clientes e o que eu faço na hora disso? Quando o herdeiro vai receber o imóvel, eu falo para o herdeiro escriturar o valor do imóvel que foi declarado pelo Estado, que no caso não era 100 mil e sim 1 milhão. Então, vamos supor que ele ganhou lá 25% desse imóvel. Em vez dele falar que ele ganhou um patrimônio de 25 mil reais, que 25% de 100 mil é 25 mil, eu falo para ele declarar que ele recebeu 25% de um patrimônio de 1 milhão. Então, 250 mil. Porque a herança não gera tributação sobre o ganho de capital. Agora, depois que você recebe uma herança e vende essa herança, se você vender com valor superior ao que você declarou que você recebeu essa herança, aí sim vai ter o ganho de capital. Fui claro, Fran? Entendeu? A dúvida era alguma coisa baseada nisso? Entendi perfeitamente. Ótimo, muito obrigada, viu? Muito Entendi. advogado, quando... Só um minutinho, Isaías. Muito advogado, quando faz o processo de inventário de TCD, não dá essa orientação, e aí a pessoa recebe o patrimônio como herança, coloca o valor baixinho, e aí depois, quando vende, morre no ganho de capital, igual a Fran chamou a atenção. Diga, Isaías. Não, entendi. É porque, no caso, se ele, na hora do formal de partilha, se ele declarasse que o imóvel valia 100 mil, aí ele, além de recolher o imposto da partilha, e depois ainda declarar imposto de renda sobre o ganho do capital da venda do imóvel, né? Então, ele recebe tudo lá na frente. Exatamente. Tá? Ah, entendi. E o seguinte, o ITCD também é um imposto por declaração. Eu declaro quanto que vale, é claro que eu vou ter a base ali do que vale, e se tiver dentro do parâmetro do que o Estado avalia, ele aceita, senão o Estado retorna para você pagar o saldo residual devido ali. Ah, entendi. Mais alguém, turma? Fica à vontade aí, tem muita coisa aí para vocês perguntarem, não sei se vocês tiveram mais dúvida ou não. Ninguém? Tá tranquilo assim?
Por enquanto tá, né? Bora ver na hora da prova. Não, a hora da prova é mais tranquila ainda. Né, não? Hã? Bora ver, né? Porque na hora da prova eu pego os casos práticos e aí a gente começa a tropeçar. Se for meio tranquilo. Joia. Mas eu estou à disposição aqui de vocês, gente. Pode ir. Pode ficar à vontade, pode perguntar aí, turma. Somente isso, turma? Então, joia. Semana que vem eu volto. Amanhã eu posto para vocês, se Deus quiser, amanhã, no mais tardar sexta-feira, a nossa próxima aula, que é IPVA. E se alguém tiver mais alguma dúvida para a semana que vem referenciada aí a ITCD, fiquem à vontade, tá ok, turma? Ok, professor. Então, joia. Um abraço para vocês e boa noite, viu? Boa noite. Com Deus. Com Deus também.